a liberdade? Ao longo da aula, nós vimos sobre o contexto histórico da Segunda Guerra e como a filosofia existencialista ela surge nesse contexto histórico. E aí, como que em uma situação tão devastadora, com tanta destruição, com tanta crueldade, com tanta dificuldade, surge uma corrente filosófica justamente para falar de liberdade? Bom, o primeiro movimento é a gente lembrar que não é qualquer liberdade, não é o mesmo sentido que nós estamos acostumados a dar para a ideia de liberdade, né? É bom, então, agora que a gente conhece mais do momento, do período, a gente voltar para esse conceito que é tão fundamental para o existencialismo, que é o conceito de liberdade. A Sarah Bakewell, ela nos diz assim: a liberdade foi o grande tema da filosofia de Sartre, sobretudo e não por acaso no período em que a França não era livre. Olha só, não por acaso, né? Essa liberdade de que Sartre nos fala, o contexto da guerra, de ter servido ao exército na estação meteorológica e depois de ser um prisioneiro de guerra quando acontece a ocupação nazista na França. Tudo isso ele foi lendo, escrevendo, reunindo essas anotações e culminando na concepção que ele propõe de liberdade. O contexto da guerra foi um contexto em que muitas pessoas passaram a desacreditar do que antes era tido como verdade, do que antes era tido como uma referência para pensar o humano. Então vamos imaginar na perspectiva iluminista das luzes, né? Quantos filósofos seguiam essa perspectiva de que o humano é guiado pelas luzes da razão, né? O quanto existe na natureza humana uma bondade, uma generosidade, ou como a essência humana se manifesta a partir dessa capacidade de julgar e fazer escolhas racionais. Então, se com a corrente iluminista tinha uma ênfase na questão da razão, da racionalidade, da capacidade de julgar e de decidir racionalmente, vem a Segunda Guerra e abala muito essa concepção de natureza humana de natureza humana racional, de essência humana racional. Então, se as luzes da razão não são mais o foco, então a gente estaria agora no contexto da Segunda Guerra mergulhados nas trevas, na escuridão do que há de pior no humano. E o Sartre vem e diz assim, não é nem as luzes do que há de melhor, nem as trevas do que há de pior, nem a razão como a salvação, nem uma essência humana como essência de agressividade, violência e destruição. Na verdade, não existe uma essência humana. Não existe uma natureza humana. Não existe nada em nós que nos determine. Não é uma natureza racional que nos determina, nem uma natureza violenta que nos determina. Não é uma essência bondosa que nos define, nem uma essência agressiva que nos determina. Nada nos define, nada nos determina. E é aí, né, defendendo que nós somos liberdade e que nada define, nada determina, que Sartre nos traz as concepções do existencialismo neste livro que é O Ser e o Nada, certo? Então é neste livro que Sartre
vai nos dizer, a partir de anos de anotações, publicado em 1943, sobre a liberdade. E o que é que Sartre nos traz sobre a liberdade? Parece extraordinário, gente, a Sarah Bakewell fala, que um volume de 665 páginas, o livro Ser e o Nada tem 665 páginas, tratando basicamente da liberdade, pudesse sair em pleno regime repressor, sem a intervenção da censura, mas foi o que aconteceu. A França estava num momento de ocupação, estava sendo reprimida, as obras estavam sendo censuradas e a obra de Sartre foi publicada. Talvez os censores tenham desistido de um exame mais atento por causa do título da obra. As pessoas não imaginam que o Ser e o Nada será um tratado em defesa da liberdade, será um tratado sobre a liberdade. Em O Ser e o Nada, então, o Sartre realiza um extenso exame da liberdade humana. E é uma visão simples sobre a liberdade, Eu sempre converso isso com vocês, que a gente está muito acostumado a pensar a liberdade ou pela perspectiva do desejo de liberdade, como eu quero ser livre para poder fazer o que eu quiser, ou da perspectiva da luta por liberdade, conquistar direitos, avançar na igualdade de direitos, como direito à liberdade. Não é essa a visão. A visão de Sartre sobre a liberdade é outra e é uma visão simples. Somos liberdade. Quando a gente pensa a liberdade para o existencialismo, a gente precisa lembrar disso. Somos liberdade. Como que é a perspectiva do existencialismo sobre a liberdade? Somos liberdade. E o que significa dizer que nós somos liberdade? Que essa liberdade, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós escolhemos. A cada detalhe, nós escolhemos. A cada movimento, nós escolhemos. E nós somos responsáveis por essas escolhas. Por sermos responsáveis por essas escolhas, nada fora de mim, ou dentro de mim, ou acima de mim, me faz escolher. O que me faz escolher é a minha liberdade, sou eu quem escolho, sou eu responsável por essas escolhas. Essa concepção de liberdade nos aterroriza, mas não podemos escapar dela. A liberdade está em como nós somos. Não há como escapar de ser livre. E aí Sartre vai falar da nossa consciência, Como até mesmo o que nós percebemos no mundo está relacionado com a liberdade. Vocês lembram do conceito de intencionalidade que nós vimos nas primeiras aulas sobre fenomenologia? Toda consciência é consciência de. Quando eu penso, não é que eu penso em algo, eu penso sobre algo. Quando eu percebo, não é que eu simplesmente percebo, eu percebo alguma coisa, eu percebo algo, eu percebo alguém. Então a nossa consciência está sempre se lançando no mundo, a consciência não fica aqui dentro, a consciência ela se lança. Isso é a intencionalidade. E ele traz um exemplo para a gente entender do amigo Pierre. Imagina que eu marquei com o meu amigo Pierre, E aí estamos fora do contexto da pandemia, claro, e a gente marcou em um restaurante que tem bastante gente. Só que eu cheguei 15 minutos atrasada. Nisso que eu cheguei 15 minutos atrasada, eu não vejo o Pierre. Eu vejo várias pessoas, eu vejo as mesas, os cardápios, eu vejo as comidas chegando, as pessoas comendo. Nada de Pierre, nada de Pierre.
E aí, eu não sei se o Pierre tá atrasado também, eu não sei se o Pierre chegou e foi embora, eu não sei se o Pierre tá por ali, eu que não tô encontrando. E aí o Sartre vai nos dizer, a gente não percebe o que está ali, eu não estou percebendo o garçom servindo, a comida que está sendo servida na bandeja, a bebida que está sendo tomada, as pessoas que estão sentadas conversando e comendo, não. O que é que eu vejo? O nada de Pierre, a ausência que está me faltando. Só que essa ausência não está no restaurante. Essa ausência está na minha consciência do restaurante. Não está faltando nada ali no restaurante. Está na minha consciência do restaurante. O Sartre dá esse exemplo também. Se eu abrir minha carteira agora, imaginem que eu abro minha carteira e vejo R$150. Nossa, que delícia, né? Abrir a carteira e ver R$150. Ixi, gente, mas acontece que eu tirei dinheiro ontem e tirei 200. Eu nem consigo olhar direito para a carteira, né? Eu nem consigo olhar direito para as notas de 50 que estão lá. Por quê? Eu só consigo pensar na nota que está faltando, nos R$50 que está faltando. Mas esses R$50 não estão faltando ali na carteira. Esses R$50 estão faltando na minha consciência da carteira. Estão percebendo? É essa questão para falar do nada. Sartre está dizendo da nossa consciência do mundo. Né? Ontem, que eu estava preparando essa aula para gravar, vocês acreditam que eu passei na frente da casa que eu morava antes? Sabe aquela casa que quando eu tinha o slide lá no primeiro ano de vocês, às vezes aparecia uma foto? Então, vocês acreditam que eu passei lá na frente e a casa tinha sido demolida? E aí eu olho assim e falo, cadê a casa? Não tem casa. Só que essa ausência da casa não está lá no terreno. Essa ausência da casa está na minha consciência do terreno. Aí o Sartre faz toda uma reflexão sobre o nada. Mas calma, a gente volta no nada depois. Eu só não queria deixar de contar para vocês sobre o nada do ser e o nada, ok? E esse nada do ser e o nada mostra que não tem nada em nós que nos defina, nada em nós que nos determine. E não ter nada em nós que nos defina, nem que nos determine, tem tudo a ver com a liberdade. Vamos ver o que a Sarah Bakewell nos diz. Se eu olho para dentro de mim mesma e pareço ver um conjunto de qualidades sofisticadas, de traços de personalidade, tendências, limitações, restos de mágoas passadas e assim por diante, tudo isso me fixando em uma identidade, estou esquecendo que nenhuma dessas coisas é capaz de me definir. Essas coisas não estão em mim. Nada está em mim. Essas coisas estão na minha consciência de mim mesma, minha percepção de mim mesma. Então, se vocês me perguntam assim, Marcela, mas se não são meus traços de personalidade que me definem, nem minhas qualidades que me definem, nem minhas mágoas passadas que me definem, minhas lembranças, minhas tendências, minhas limitações, o que é que me define? Pois é, gente, pensando no ser e o nada, o que é que me define? Nada. Nada me determina, nada me define. Sou livre. É isso que significa dizer que sou livre, que nada me determina, nada me define. A liberdade no existencialismo, a liberdade para Jean Paul Sartre significa dizer nada me define, nada me determina. E isso vai se sintetizar numa ideia, né? Imaginem lá o contexto histórico da Segunda Guerra. E nesse contexto histórico da Segunda Guerra, as pessoas se perguntando assim, como é que a humanidade conseguiu ser capaz de tanta destruição? Como é que a humanidade conseguiu ser capaz de tanta devastação? Como que a humanidade conseguiu ser capaz de tantos horrores?
Então não é a racionalidade que define a natureza humana. Não é a decisão racional pelo bem que define a natureza humana. Não é possível. O que define a essência humana é a violência. O que define a essência humana é a crueldade. O que define a essência humana é a destruição. E em meio a esses debates filosóficos, numa guerra tão cruel do que seria a natureza humana, do que seria a essência humana, Sartre escreve um tratado filosófico em que ele diz: não, nada nos determina, nada nos define. Nós somos nossas escolhas, nós somos nossa liberdade. A Sarah Bakewell diz assim: essa liberdade radical deixa as pessoas aflitas, o que não é de admirar. Já é difícil a gente se pensar livre, mas Sartre vai além, dizendo que eu não sou literalmente nada, nada. Nós não somos nada a não ser o que nós decidimos ser. Então imagina um contexto pós-guerra, os países destruídos em termos objetivos, né, em ruínas, e destruídos, devastados emocionalmente, subjetivamente. Vem o existencialismo e diz assim: não é isso que nos define. Não é a crueldade da guerra que define a natureza humana. Não é a violência da guerra que determina a essência humana. Essa guerra não nos define, não nos determina. A violência, a crueldade não nos define, não nos determina. Nada nos define, nem nos determina. Nós não somos nada a não ser o que nós decidimos ser, a não ser as nossas escolhas. E é aí que está a ideia existencialista de que a existência precede a essência. Não tem uma essência nos determinando, não tem uma essência nos definindo os nossos modos de existir. E é como se, passando por essa guerra tão cruel, tão destrutiva e tão devastadora, o existencialismo nos convidasse a nos perguntarmos como nós vamos escolher existir a partir daqui. Porque é a nossa liberdade, as nossas escolhas que vão tornar-nos quem somos. Se é a nossa liberdade e as nossas escolhas que nos tornam quem somos, como que nós vamos escolher existir a partir daqui? Certo? Chegamos então ao nosso exercício de hoje. No nosso exercício de hoje, vamos partir dessa frase aqui, ó, que parece contraditório. Uma filosofia sobre liberdade que surge justamente em meio a uma guerra mundial. E aí a gente vai responder: a partir do que você conheceu hoje sobre o contexto histórico do surgimento do existencialismo, relacione o conceito existencialista de liberdade com esse contexto. Qual que é a relação entre o conceito existencialista de liberdade e o contexto em que ele surgiu? Ok?